Olá, habitantes do Terra, eu sou Isabel Jornaleiro, num vídeo de novidades, um vídeo muito importante sobre um dos maiores acontecimentos do ano no mundo dos quadrinhos, que é o Relógio do Juízo Final, sequência direta do Watchmen, tá? Que foi publicado em 1986, em setembro de 1986, lá nos Estados Unidos. A série do Relógio do Dia do Juízo Final, ela se passa 7 anos após o término de Watchmen. Mas antes de entrar na importância que a série está tendo agora, dentro do mundo dos quadrinhos atualmente e do universo DC, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância e o medo que sequências causam nos fãs. Para vocês, de repente que não saibam, muitos anos atrás, em 86, quando saíram as duas grandes obras que foram os marcos da DC e do mundo dos quadrinhos, que foi Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que saiu, se não me engano, em junho de 86, e depois em setembro o Watchmen, né, pelas mãos do Alan Moore e do Dave Gibbons, se criou assim, o quadrinho se dividiu, né, e basicamente eles colocaram o quadrinho na era moderna, né. Então essas obras foram seminais, foram muito importantes, são muito importantes dentro do mundo dos quadrinhos e no mundo da mídia de uma forma geral, porque elas extrapolaram, elas criaram uma ligação do quadrinho com a cultura pop mundial, em que fez que o quadrinho fosse mais respeitado e até encarado como um nível de arte, tá? A importância de ambas as obras, tanto o Watchmen como o Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi simplesmente algo seminal, muito importante. Mas em meados de 2002, 2003, o senhor mestre Frank Miller anunciou o lançamento de Batman, o Cavaleiro das Trevas 2. Tá? Agora a gente vai entrar naquela questão do medo da sequência. Quando o Frank Miller anunciou que ia lançar o Batman, o Cavaleiro das Trevas 2, isso foi, assim, essa informação, ela foi muito bombástica dentro do mercado dos quadrinhos e dentro do mercado dos fãs, que até eu lembro que na época eu li uma matéria, uma reportagem que falava assim, se decidissem, sei lá, fazer uma sequência de, falando em cinema, né, de Apocalipse Sinal, que é um clássico dos filmes de guerra, ou de repente, um filme clássico de filme de máfia, que é Os Bons Companheiros. Existem obras que são feitas para serem únicas. E muita gente assim, considerava o Batman Cavaleiro das Trevas uma obra para ser única. Quando Miller anunciou o lançamento de uma sequência, obviamente o medo e a reticência de que a obra não fosse dar certo foi muito forte, entendeu? Não só no meio da crítica especializada, mas no meio dos fãs. Eu lembro que eu comprei a primeira edição do Batman Cavaleiro das Trevas na banca, eu li esse material quando chegou, e a minha empolgação e a minha expectativa era muito grande. Quando eu li a primeira edição, gostei, mas ela me causou duas estranhezas fortíssimas. Estranheza número 1, a arte do Miller não tinha a arte de finalização do Klaus Janson. Isso foi uma coisa que pesou bastante. O Klaus Janson melhora muito a arte do Miller, e aquilo ali fez falta. Era uma arte mais minimalista, um pouco mais caricaturesca, entendeu? Mais simplista, ela era bem mais simples do que a primeira obra inicial tinha. E a Lynn Varley, que até então na época era esposa do Frank Miller, ela começou a trabalhar com cores, mas ela começou a trabalhar com colorização digital. Para quem não sabe, a Lynn Varley era uma colorista, mas a pintura dela sempre foi em aquarela. Então a edição causou uma certa estranheza já com esses dois fatos que foram bem pertinentes. Mas tudo bem, o roteiro estava legal, mostrava o Batman vivendo, se passava 5 anos depois do final do Cavaleiro das Trevas original, ele estava vivendo meio nas sombras, os Batboys, que eram os ex-mutantes, estavam ajudando ele, a Carrie Kelly tinha adotado a identidade da Catgirl, e ela estava ajudando ele também. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam resgatando os super-heróis que o governo mandou prender. E os grandes arqui-inimigos do Batman Cavaleiro das Trevas 2 eram o Lex Luthor e o Brainiac. Então o Frank Miller tentou explicar algumas coisas que ele não explicou no primeiro, mas a história funcionou bem na primeira edição, a segunda edição começou a ficar estranha e a terceira terminou sem pé nem cabeça. Isso é para ilustrar o medo que os fãs têm em relação ao relógio do juízo final, pessoal, porque ele é uma sequência direta de uma obra que é simplesmente canônica, é lendária, é uma das coisas mais tops que o quadrinho já produziu. Mas agora, só para ilustrar a questão do medo, que foi em parte sanada, com o Cavaleiro das Trevas 3, que saiu. Pessoal, essa é incontestavelmente a revista que mais vendeu nos últimos 2 anos de loja, assim, sabe, a loja tem 5 anos, mas é um material que mais vendeu incontestavelmente de tudo o que eu já tive na loja. Eu pegava em média de 30 a 40 exemplares de cada um dos números e saíam todos. Por quê? É o peso da obra. É o peso da obra Batman Cavaleiro das Trevas, é o peso da obra do que a obra deixou dentro do mundo dos quadrinhos, do que o Frank Miller criou dentro da obra. Então, é um pedigree que vende, é um pedigree que tem procura, porque a obra ela é atemporal, ela é um clássico que extravasou, extrapolou a questão do quadrinho datado.
Então, isso que eu tô falando para vocês é para ilustrar a questão do medo de uma sequência, tá? Agora vamos entrar, eu ilustrei essa situação, agora vamos entrar no Watchmen, que é o assunto, tá? Eu só mostrei isso aí para ilustrar a questão do medo. Quando saiu, acho que questão de um ano e pouco atrás, a notícia de que o Doomsday Clock estava sendo publicado, e falaram que o Geoff Johns estava na batuta do roteiro, o Gary Frank estava na batuta da arte, que está fenomenal, obviamente muita gente não acreditou, não levou fé que o material tinha potencial, mas ele tem. Isso não é papo de vendedor. Eu li a edição recentemente, o primeiro volume, tá? E o que eu já senti, sendo um cara que já lê quadrinho há muitos anos, é que ela vai desembocar para um fim, não digo surpreendente, mas emocionante. Eu não vou dar spoilers, eu já me informei do que aconteceu até a edição número 10, ela já está saindo na 11ª nos Estados Unidos, em seguida a série lá fora já vai estar se concretizando, aqui tem basicamente mais um ano de publicação. Mas eu já me informei mais ou menos do que vai acontecer. Cara, pra mim, que sou um fã do universo DC, um fã da Era de Ouro dos quadrinhos, só tenho uma coisa pra dizer. Vai ser muito legal. O que o Geoff Johns vai fazer vai ser uma coisa muito, mas muito legal. E eu vou aconselhar a todos que comprem essa HQ para acompanhar, porque eu acho que vai ser uma epopeia que vai terminar de um jeito muito legal. Mas eu vou dar algumas pequenas explicações básicas para quem quer começar a ler O Relógio do Juízo Final, para entender que para chegar nessa saga, essa saga tem alguns pequenos miolos, ela tem um pequeno esqueleto a ser seguido de uma forma resumida. Eu vou resumir para vocês. O Relógio do Juízo Final termina o Watchmen, a história do Watchmen termina, ela se passa em 1985, a história termina aqui e já inicia em 1992, 7 anos após, tá? Que mostra o que o Ozymandias foi desmascarado, tudo o que aconteceu foi descoberto, tá? O Ozymandias é exposto, o público entra numa revolta geral, tem um motim geral, uma revolta geral, e todo mundo começa a caçar o Ozymandias que está escondido. Aí, na história, aparece o Rorschach, né, à procura de 2 vilões das antigas, né? Eu vou mostrar para vocês algumas páginas para vocês terem uma noção. A arte do Gary Frank tá sensacional. Aí o Rorschach, ele é recrutado pelo Ozymandias para encontrar a Marionete, a personagem Marionete, tá? E o personagem que aparece aqui, o Mímico. Na história inicial, o Rorschach já mostra de cara que ele não é o Walter Kovacs, ele é um outro Rorschach. Não vou falar mais para não dar mais spoilers. Eu acredito que a intenção de inserir o Rorschach na trama, a intenção do Geoff Johns e do Gary Frank de inserir o Rorschach na trama, foi exatamente para que o fã que acompanhou o Watchmen clássico não sinta a falta de um personagem que, na minha opinião, é um dos personagens principais da história. Então eles inseriram esse Rorschach, que não é o verdadeiro Rorschach, é uma segunda versão do personagem, para para cobrir essa lacuna, esse vácuo. A história ela se desenrola com o Ozymandias criando esse plano para encontrar o Dr. Manhattan. Ponto. Esse é basicamente o final da primeira edição. A coleção vai ser em 12 edições e é bem interessante que no final dela tem uma coisa que eu achei muito legal, que é bem na pegada saudosista do Watchmen original, que saiu em 12 edições, que são pequenos dados explicativos em formato de matéria de jornal, mais ou menos parecido com o que foi feito no Watchmen clássico, só que com o livro do Coruja, né? Então, no final da edição, tem algumas pequenas matérias que explicam coisas que não é mostrado na primeira edição, como, por exemplo, o personagem Seymour, que trabalha no jornal, que tem acesso ao diário do Rorschach no final da trama. Mostra o que aconteceu com ele, aqui, pelas reportagens, mostra o que aconteceu com o personagem, como o governo norte-americano conseguiu entrar em contato com esse jornal, com o diário do Rorschach. Então, tem alguns dados explicativos aqui. Cara, isso aqui é muito legal, foi uma baita de uma jogada dos roteiristas e da DC. E uma coisa que me emocionou bastante é que no final da edição ela é dedicada ao Lee Wein. Quem foi Lee Wein, pessoal? O Lee Wein é simplesmente o editor de Watchmen, amigo do Alan Moore, foi o cara que trouxe o Alan Moore para DC Comics e ele faleceu ano passado. Lee Wein era um mestre visionário, criador do Monstro do Pântano. O cara foi um editor, o cara trabalhou para Marvel, ele co-criou basicamente personagens dos X-Men, ele criou o Wolverine. Então o fato dessa obra ser dedicada ao Lee Wein já vale a pena. Assim, ó, eu vou dizer para vocês, a previsão que eu tenho é que a coleção vai ser muito legal. Da forma que ela vai se desembocar, ela vai ficar, assim, ó, eu acho que ela vai fechar com chave de ouro, uma coisa que eu não posso dar um spoiler para vocês. Mas depois, lá no videozinho, se vocês quiserem me perguntar alguma coisinha em box, eu posso falar. Mas vamos entrar na parte que diz respeito ao esqueleto que faz com que vocês saiam daqui
para chegar até aqui, que vocês saiam do Watchmen para chegar até o relógio do juízo final. Para vocês terem uma ideia, na história do relógio do juízo final, o Superman tem uma participação muito importante, principalmente no final da história. Tá? Eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês terem uma noção. O Superman aparece no finalzinho da história aqui, tá? Ele aparece, né, com a Lois, sobrevoando a cama dele, ele tem um pesadelo, né? Não vou dizer qual é o pesadelo e qual a razão do pesadelo. Esse Superman que está nessa história, ele é o Superman da versão da saga Convergência, tá? Eu vou mostrar aqui para você, vou levantar devagarinho, bastante calma. A saga Convergência foi uma coleção em 23 edições que saiu pela Panini há um bom tempo atrás, a gente tem completo aqui na loja. Então, para vocês entenderem um pouco das motivações desse Superman, é importante ler essa saga, tá? Vou falar de uma forma resumida, porque se eu for falar tudo o que se passa dentro da saga, é muita coisa para falar. Então, o Superman da saga Convergência é esse Superman, o Superman da série Lois e Clark. Esse é o personagem que está aqui. O personagem Superman da série Lois e Clark é o mesmo personagem da saga atual da DC, que é da DC Renascimento, pessoal. Esse Superman, essa versão dele, tá? Só que para esse Superman aparecer, um Superman da Terra Paralela, que era esse personagem, ele morreu. Tá? Eu não estou dizendo que vocês têm que ler todo esse material para compreender as motivações do Superman. Superman é Superman, cara. Superman com Lois, com agora recentemente com o filho dele. Então ele tem, só que ele tem uma temática, uma pegada diferente do personagem mais clássico, do Superman mais clássico. Tá? Eu estou tentando falar isso aí de uma forma que vocês entendam a ramificação e a ligação da história. Então, vamos rememorar. O Superman dessa história é o Superman de Lois e Clark da saga Convergência. Tá? E é o mesmo Superman da série Renascimento, que ainda está sendo publicado, tá? O Superman, ele rebutou, ele tá na fase do Bendis, mas ele foi até o volume, se não me engano, 24 ou 25, né? Aí, acompanhando essas séries iniciais, você já tem uma noção do personagem, ou pegando pelo menos os primeiros números. Agora, uma história que é bem importante, duas na verdade, que vocês têm que ler, que é importante que vocês leiam para terem uma total compreensão do que está acontecendo no relógio do juízo final, que tem ligação direta com o Superman, é a saga Batman e Flash o Bottom. Essa edição é muito importante vocês lerem, pessoal, tá? Porque ela tem uma ligação direto, porque nessa história, para vocês terem uma ideia, o Batman e o Flash, eles encontram um Bottom na Batcaverna, e esse Bottom meio que gera a investigação de tudo, da onde ele veio, como ele foi parar ali. Tem uma cena aqui em que o Flash Reverso aparece pro Batman e fala: eu vi Deus, eu encontrei Deus. Ele estava falando do Dr. Manhattan. E outra história que tem ligação direta com esse material foi a primeira edição que saiu da saga da Renascimento, que eu não tenho aqui, a gente vai botar a capinha aqui para vocês. Que é a saga, essa saga inicial, essa história inicial que saiu da fase do Renascimento, é aquela que tem a capa clássica, né? De todo o universo DC, basicamente tocando na silhueta do Watchman, né? Que ela, na verdade, ela emula, né, a arte do Michelangelo. Então essas duas histórias são bem importantes de vocês lerem para vocês entenderem o que está acontecendo no relógio do juízo final, que a princípio tudo dá a entender que está interligado com Manhattan e está interligado com o universo do Watchmen. Bom, para mim não me alongar tanto e não fazer algum vídeo seja chato, mas bem informativo, o que eu digo para vocês? Leiam o Watchmen em primeira instância, é muito importante vocês lerem a obra básica para entenderem todos os personagens e as motivações de todos os personagens que vieram antes da obra. Leiam um pouquinho, se vocês puderem, da DC Renascimento para entender um pouco do personagem Superman dessa versão, né? Se conseguirem ter acesso à história Lois e Clark, também é bem interessante, tá? Para vocês entenderem um pouco do personagem. Leiam, se vocês conseguirem ler a primeira edição da saga Renascimento, que é essa que eu mencionei, com a capa deles tocando basicamente o personagem do Dr. Manhattan e o Bottom, vocês já estão preparados para entrar no relógio do dia do juízo final. Pessoal, assim, ó, expectativa, tá? Do que eu já sei, do que eu já me informei e do que eu já li. Eu já li mais do que a primeira edição, eu já li várias edições e já tive acesso aos materiais já. É legal, é muito bom e é muito emocionante. O que o Geoff Johns fez, a construção que ele fez, não é um Watchmen. Não vai ser uma coisa que vai ser uma obra que vai romper barreiras, vai criar um novo parâmetro para o quadrinho moderno. Mas o que ele fez foi muito bem construído mesmo. Assim, eu achei as sacadas do cara, todas as pistas que ele largou, principalmente na história do Bottom, sensacionais. Eu vou mostrar para vocês, a história do Bottom, se vocês sabem da questão da capa polêmica, né? Eles não puderam usar a marca do Smile Face, aí eles reproduziram, né, o morceguinho, mas na parte interna tem o Smile Face.
E essa história aqui do Bottom, ela foi escrita por dois grandes roteiristas, que é o Tom King, né, cara, e o Joshua Williamson, que trabalha no roteiro também desse material. Pessoal, é muito bom, é muito legal. Depois que você lê o Bottom, parece assim inicialmente que você não tá pegando o que tá acontecendo, mas quando tu começa a ler o Relógio do Juízo Final, tu vai começando a linkar os acontecimentos e vai entendendo o que tá acontecendo na saga. Desculpe a longevidade do vídeo, desculpe tanta explicação, mas é para que vocês tenham uma noção da grandiosidade da obra, o Relógio do Juízo Final, que promete ser realmente a saga do ano, tá? Se inscreva no canal, tá? Tocar o sininho ali, um videozinho novo. Abração do jornaleiro, muito obrigado e até mais.